Olá, povo de Deus. Boa tarde, boa noite. Estou aqui, no sábado, em pleno sábado, como mensageiro, como mensageiro do Senhor, para pregoar esta mensagem para cada um de vocês. E que a mensagem que o Senhor nos deixou, através dos seus servos, através dos seus profetas, através dos seus discípulos, E Deus usou essas pessoas poderosamente, porque tudo o que os profetas falaram e que os servos de Jesus falaram foi porque essa mensagem que chegou até nós nasceu no coração de Deus primeiro. Tudo que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia, surgiu no coração de Deus. E Deus transmitiu e ainda continua transmitindo para mim e para você. Muitos se sentem sozinhos, abandonados, achando que ninguém está do seu lado. Mas tem uma pessoa que nunca nos abandona, que é Jesus. Jesus, quando ele subiu ao céu, ele enviou o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Jesus, ele está do nosso lado. É essa a certeza que eu e você tem de ter diariamente. Nós não estamos sozinhos. Podemos ser abandonados por pessoas próximas de nós. Mas Deus, ele está bem próximo de mim e de você. Deus está bem próximo. Então, para a pessoa que acha que ela está sozinha e que ninguém apoia ela, Deus, ele te apoia. Deus usa a situação que nós estamos para mudar a nossa vida e para dar um testemunho nosso. Pessoas conhecem a Deus através do nosso testemunho. Eu e você conhecem a Deus por quê? Porque Deus se revelou para alguém e esse alguém foi inspiração para outro alguém. Então a gente conhece a Deus, porque Deus, ele tira o ser humano do lamaçal. Ele pega aquela pessoa ali que, para alguma pessoa, aquela pessoa já está perdido ou já não tem salvação, mas para Deus tem salvação. Porque foi o próprio Deus que nos criou. Então Deus tem esse poder de nos transformar. E Deus também, ele não pede, Jesus fala aqui: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Meu irmão, é muito poderosa essa mensagem. Talvez eu estou falando para alguém que está passando por alguma aflição, que está procurando ânimo. Mas, meu irmão, o ânimo, ele parte de dentro de mim e de você. Olha só o que Jesus fala, No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. No momento de aflição, eu e você tem que ter ânimo. No momento de aflição, a gente tem de tirar ânimo de dentro de nós mesmos. Olha só o que Jesus falou, Isso aqui é muito poderoso. E Jesus é a prova disso. Ele fala: porque eu venci o mundo. Jesus passou por tanta coisa que eu e você não suportaria. E ainda ele venceu tudo. Jesus passou por aflição. E ele tirou ânimo de dentro dele mesmo. Mas como? Buscando a presença do Pai. Buscando a presença do Pai em oração, em jejum, em comunhão diária. E aí você vai ter disposição para tirar ânimo de dentro de você mesmo. Fazer das frustrações do dia a dia uma vitória. Uma força, você tira uma força de dentro de si mesmo que não tem explicação. É isso que Jesus quer nos dizer, porque quando a gente está passando por aflição, ele fala que é para a gente ter ânimo. Como? Você está passando por um momento difícil, E como é que vai ter ânimo? Não tem explicação, mas Jesus fala: eu venci o mundo. Aqui está a chave. Porque quando você pega e se coloca no lugar de Jesus, e aí Jesus fala: mas eu venci o mundo. Jesus venceu todas as coisas que eu e você, meu irmão, não ia vencer nunca. Jesus foi tentado em todas as coisas em nossa semelhança, e ele não falhou em nenhuma delas. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto,
e teve fome. E aí o tentador aproveitou dessa oportunidade e falou: é agora que eu vou vencer este homem. E falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha só, né? Jesus não tinha de mostrar nada para o tentador. O tentador sabia quem era Jesus. Foi isso que ele fez para Adão e Eva, lá no princípio, lá em Gênesis. Ele confundiu a mente de Eva. E ele queria confundir a mente de Jesus. Porque logo quando Jesus sai ali do batismo, Deus fala: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Meu irmão, olha só, isso aqui é muito poderoso. Deus já sabia para onde Jesus iria. Deus já sabia que o tentador ia tentar Jesus. E Deus fala: eu estou com você, meu filho. No momento de aflição, eu estou contigo. E foi isso que aconteceu. Deus estava com Jesus naquele momento na provação. Aí Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra, naquele Jesus tinha ouvido a palavra de Deus, quando ele saiu das águas e foi para o deserto. Meu irmão, o tentador, ele está se passando como um bonzinho no nosso tempo. Está colocando Deus como um vilão de todas as coisas. Mas o vilão é o diabo. O diabo é o vilão se passando por bonzinho. E está colocando Deus como o criador de todos os males. Mas sendo ele mesmo que criou todos os males. Não caia nessa tentação. Jesus não caiu na tentação dele de transformar aquela pedra em pão. Mas Jesus fez daquela situação um milagre. Jesus venceu a fome. Jesus venceu a fome onde Eva e Adão pecou. Jesus foi vitorioso. Jesus venceu por mim e por você. Amém? E que essa mensagem venha fazer diferença na sua vida e que você venha entender o real propósito do Evangelho. Jesus foi um ser que não deveria passar por tudo isso que ele passou. O próprio anjo queria vir no lugar, mas não podia, porque os anjos não iam resistir. Tinha de ser o próprio Filho de Deus. Deus provou seu caráter através do seu único Filho Jesus. E enviou o seu único Filho para morrer por toda a humanidade. E através da morte de Jesus e através da ressurreição, eu e você temos uma vida eterna. E o que é que você está fazendo nesse momento com a vida eterna que Jesus lhe deu? Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que você está perseverando? Será que você está desistindo na caminhada? Jesus falou que nesse mundo teremos aflição, mas temos de bom ânimo. Jesus ainda disse: só vai receber a coroa da vida e só vai ser salvo aquele que perseverar. E essa é uma pergunta: o que é que você está fazendo, meu irmão? Está na hora de ser perseverante. Está na hora de buscar a presença do Pai, assim como Jesus buscava. Está na hora de se prostrar diante daquele que pode nos fortalecer e diante daquele que pode a cada dia, nos dar força de vontade para ser perseverante. Temos de olhar somente para o alvo, que é Jesus Cristo. O cenário deste mundo está indo de mal a pior. Não coloque sua confiança em governadores, porque os governadores deste mundo não podem governar. Porque tudo que está escrito está acontecendo. As pessoas elas estão sendo amantes dos prazeres. As pessoas perderam o amor pelo próximo. E principalmente por si próprio. Porque quando a pessoa perde o amor por si próprio, ela não tem amor próximo. Jesus ele nos colocou no nosso lugar. Jesus se transformou um pecador para nos salvar. E é isso que me motiva. O que me motiva é saber que Jesus tem uma vida eterna para mim e para você. Para muitos só existe uma vida, que é aqui na terra. Mas para muitos crê em outra vida, que é a vida que Jesus nos oferece. Aquele que nele crê, mesmo que esteja morto, viverá.
E aquele que nele crê, mesmo que esteja vivo, viverá. Na volta de Jesus, Jesus vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo e perseverou, vai ser salvo. Mas aquele que morreram sem Cristo, sem perseverar, infelizmente, meu irmão, vai morrer eternamente. Essa é a segunda morte. Que eu e você estejamos na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida eterna. E a segunda ressurreição é o da morte eterna. Se você quer compreender mais sobre isso, procure uma igreja. Procure uma igreja adventista que ela vai te explicar sobre isso aqui. Sobre a ressurreição. Sobre a primeira ressurreição e sobre a segunda ressurreição. Procure uma igreja mais próxima de você. Ou então pesquise no Google. Né? Que aí você vai receber um estudo bíblico. Meu irmão, está na hora de buscar aquele que pode nos salvar. Chega de perder tempo com tanta miséria e tanta destruição. O que você está consumindo no dia a dia que está lhe prejudicando? Muitas das vezes você está passando por aflição porque você está buscando só tragédia, só miséria. E não está buscando aquele que pode restaurar todas as coisas na sua vida. Então faça uma escolha agora. Pesquisa aí uma igreja mais próxima de você. Uma igreja adventista. Pronto, que ela vai lhe ensinar todos os princípios bíblicos de Gênesis a Apocalipse. Amém? E que o Espírito Santo venha transformar a sua vida. Porque é o Espírito Santo que dá esse desejo de você buscar mais e mais a presença de Deus. E a missão do Filho do Homem, lá em João 3,16 fala: a missão do Filho do Homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu único Filho, o seu único Filho unigênito, para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, mas vai ter uma vida eterna. Jesus é o único que pode te dar a vida eterna. E fala: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tá vendo, meu irmão, que a palavra de Deus está dizendo, a palavra viva, a palavra que transforma, a palavra que dá salvação e que dá vida eterna? Deus enviou Jesus ao mundo, não para julgar o mundo, né? Mas fala, para que o mundo fosse salvo por ele. Meu irmão, nós estávamos perdidos. A humanidade estava perdida. Não tinha esperança para mim e para você hoje. Talvez a gente nem estar aqui, talvez muito nem conhecer nem hoje como é a tecnologia, porque já está todo mundo desagradável por causa do pecado. O pecado já está tão uma coisa que nem chega perto da nossa imaginação. O pecado está pior. E aí Jesus fala: Deus enviou Jesus não para julgar eu e você, mas para salvar o mundo, porque nós estávamos perdidos por causa do pecado. Deus teve de mandar Jesus para morrer, e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. É aí que nós somos salvos, porque Jesus morreu e ressuscitou. Deus nos salvou. E o que é que muitos estão dizendo por aí? Muitos estão zombando do nome de Deus. Muitos estão zombando do nome de Jesus. Chega aí no carnaval aí, muitos fazem aquela imagem de Jesus e saem pela rua zombando do caráter de Deus. E Deus não fica bom. Deus, ele fica furioso. Deus tinha o poder de nos consumir, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele não faz isso, por amor de muitos. E quem nele crê não será, quem nele crê não é julgado. Preste bem atenção, né? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito. Olha só, né? Quem em Jesus crê não será julgado. Se eu creio, eu não vou ser julgado. Agora ele fala, quem não crê já está julgado por si só. Olha só, né?
a própria pessoa ela se julga. Porque se eu creio em Jesus, no unigênito, no Filho de Deus, no Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu não vou ser condenado a uma morte eterna. Mas aquele que não crê no unigênito, aquele que não crê no Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, ela já está condenada. Isso é muito sério. Será que você crê no unigênito? Será que você crê no Cordeiro que tira o pecado do mundo? Você crê em Jesus que nos salvou da morte eterna e nos reconciliou novamente com Ele? Se você não crê, está na hora de você crer. Se você não crê, se você tem dúvida, está na hora de buscar a presença de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia, ela transforma. Não caia nesse engano no engano de Satanás. Isso é um engano de Satanás que a Bíblia foi escrita por homem e o homem é falho. O homem que escreveu a Bíblia, meu irmão, a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus, ele usou seres humanos. Se Deus escrevesse a Bíblia da forma dele, do jeito dele, ou em você não ia nem ler a Bíblia, porque a forma que Deus escreve é diferente. Ia ser tanta coisa que eu e você não ia suportar. Deus usou pessoas comuns para escrever a Bíblia, mas pessoas comuns cheias do Espírito Santo. Uma pessoa na natureza humana, com a natureza humana, sem o Espírito Santo, não ia escrever nada do que tem aqui. Nada, nada. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, capacitada por Deus, foi que teve de escrever essa Bíblia. E escreveu conforme nasceu no coração de Deus, para mim e para você. Uma pessoa na natureza humana, ela não ia saber nada da divindade. Nada, nada. E fala mais, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. É só, né? E o julgamento é este. A luz veio ao mundo. Mas os homens, em geral, entre homens e mulheres, amaram mais as trevas. E amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso é muito triste. Você chegar nesse ponto. Deus enviou o seu único filho para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar com Ele. E muitos amaram mais o mundo do que a luz. Deus ainda fala, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, ela nunca quer ir para a luz, porque a luz é que vai mostrar as suas obras, meu irmão. Quando eu e você vai para diante de Jesus, para diante da luz, Jesus vai nos mostrar onde é que nós erramos. Jesus vai nos mostrar o quão pecador nós somos, quão falho nós somos diante dele. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser erguidas as suas obras. Olha só, né? Todo aquele que pratica o mal, segundo a palavra de Deus que está dizendo, que é a Bíblia, todos aqueles que praticam o mal, ele não chega para a luz, a fim do mal que ele pratica não seja revelada. Meu irmão, o pecado, ele causa vergonha. E a vergonha causa arrependimento. Se você, ao praticar o pecado, não causa vergonha nem arrependimento, infelizmente você está se afastando das obras que Jesus tem para a sua vida. Jesus é a luz que veio ao mundo. E essa luz foi rejeitada por muitos e ainda continua sendo rejeitada. Mas Jesus, ele quer nos dar a vida eterna. Meu irmão, chegue para a luz. Suas obras más que você praticou, Jesus pode te restaurar.
As obras más que você pratica, Jesus ele tem o poder de apagar. Eu e você, seres humanos, nenhum tem poder de apagar as obras mal. Mas Jesus ele tem esse poder de apagar as obras maus e nos transformar de sermos outra pessoas. Amém? Ele fala: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. E essa luz é quem? A luz é Jesus. A luz é quem guia você. Está uma rua cheia de buraco ali. E você não tem nada para iluminar, você vai cair no buraco. Você vai tropeçar em alguma coisa. Mas quando você está com a luz, você vai enxergar o buraco. É isso que Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo para nos mostrar qual o pecado é terrível. Então, meu irmão, está na hora de se entregar a Jesus. Neste mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Vemos aí guerras, nação levantando contra nação, fomes e terremoto. E coisas piores estão por vir. E em que você está se alicerçando? Será que você está se alicerçando na palavra? Será que você está enraizado na palavra? Será que você está em cima da palavra? Você tem de estar em cima da palavra. Essa é a mensagem do Evangelho. Está na hora de aborrecer as trevas e se achegar para a luz. Muitas pessoas têm vergonha de se entregar ao Evangelho. Muitas pessoas estão perdidas sem uma direção. Olha o que Jesus falou, né? Jesus olhou para o povo e viu que o povo estava perdido, desnorteado, desbarateado, porque o povo estava como ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela não tem uma direção, ela não tem um norte. Mas uma ovelha com pastor, ela tem uma direção. Jesus é o nosso pastor. Com Jesus, nós temos uma direção, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E está na hora de nós crermos. Nós temos de crer no Filho de Deus. Deus enviou o seu único Filho para nos dar a vida eterna. E o que é que eu e você está entregando a Jesus? Será que nós estamos nos prostrando no pé de Jesus? Temos de nos entregar cada dia. Como eu falei, procure uma igreja que você vai aprender os